Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Elisa e hoje a gente vai ter uma aula sobre amamentação e cárie. Na aula de hoje, então, eu irei abordar conteúdos como ocorre a amamentação, quais são os benefícios da amamentação, a cárie, uma revisão básica de etiologia, o papel cariogênico do leite e aleitamento materno causa cárie, quais são as associações e as evidências científicas que tem sobre o tema. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida do bebê e pede a manutenção do aleitamento materno complementar em até 2 anos de vida do bebê. A amamentação, ela possui inúmeras vantagens. Quando o bebê, por exemplo, nasce em condições desfavoráveis, ela garante a sobrevivência do bebê. Quanto mais a criança mama no peito, mais protegida e saudável ela fica. Então, o que a gente tem? Até os 6 meses, o leite supre todas as necessidades do bebê. De 6 a 12 meses, o leite supre mais ou menos a metade das necessidades do bebê. E a partir de 12 meses, o leite supre até 1/3 das necessidades nutricionais do bebê. É importante a gente lembrar uma característica que todo bebê recém-nascido tem ao nascer, que é a mandíbula retrognata. Isso quer dizer que todo bebê nasce com a mandíbula naturalmente posicionada mais para trás. Além disso, a gente também tem a presença da língua mais anteriorizada e rebaixada. Essas duas características, elas fazem que o bebê respire pela boca. Um dos grandes diferenciais que a gente pode citar no aleitamento materno é que ele estimula o crescimento e o funcionamento correto de todo o sistema estomatognático. Então, quando o bebê ele realiza a pega no seio materno, ele posiciona a sua boca e a sua língua de uma maneira que ele aprende tanto a respirar pelo nariz quanto a deglutir da forma correta. Vou passar agora para vocês um vídeo que eu achei muito interessante da extração do leite, né, pelo bebê. Como vocês puderam ver no vídeo, o aleitamento materno obriga que o bebê faça alguns movimentos com a língua para promover a ejeção do leite. Esse movimento, então, vai com a língua mais para baixo e para trás, acaba criando um vácuo com a mama, o que faz, então, o leite começar a fluir. Esse mecanismo, né, faz com que o bebê seja alimentado de forma gradual e se torne um respirador nasal por esse estímulo, que ele tem que engolir para que ele engula, né, ele acaba trancando a respiração e daí começa a respirar novamente. A mandíbula, ela também trabalha em movimentos cíclicos e ela faz o movimento de para baixo, depois ela se lança para frente, aí ela comprime o seio e finaliza etruindo para a extração do leite. Tanto esses movimentos mandibulares, eles são importantes para o crescimento da articulação temporomandibular, quanto para o crescimento harmônico da face. E essa movimentação que ele faz acaba preparando a estrutura articular para receber os alimentos sólidos. É importante que vocês entendam que, apesar da sucção ser um ato reflexo, né, a ordem, ou seja, a extração do leite do peito não é. E é necessário que o bebê aprenda a fazer a extração correta do leite. Ele precisa adaptar as condições anatômicas dele com a mama da mãe. E só depois do correto movimento que ele faz, da pega correta, é que ele vai conseguir extrair o leite e se alimentar.
Por isso, a gente pode dizer que o ato da amamentação é um ato complexo e exige muito do bebê. Quando a gente fala em benefício da amamentação, muitas vezes a gente foca só no benefício do bebê, que é claro que a gente vai falar agora nos próximos slides. Mas é importante também saber que existem benefícios da amamentação para a mãe, né? Garante um bem-estar no pós-parto, diminui a depressão, e além de ajudar a prevenir certas doenças, como câncer de mama e ovário, diabetes tipo 2 e patologias metabólicas e cardiovasculares. Então, uma mãe que amamenta até 1 ano e meio, ela tende a ter menos chances de apresentar câncer de mama no futuro. E agora vamos falar então das vantagens do leite materno, né? Essas vantagens aqui, eu acho que a maioria das pessoas acaba sabendo, né, de alguma forma, porque as campanhas elas focam muito nesses itens que eu vou citar. Que o leite é inigualável, que não existe nada comparado com o leite materno, porque ele é feito especialmente para cada bebê. Ele acaba evitando cólicas, prevenindo alergias, fortalece o sistema imunológico, porque ele produz os anticorpos que o bebê precisa, previne doenças, hidrata e fortalece então o vínculo também mãe e filho. Ele sempre está pronto, ele tem a temperatura adequada, é de fácil digestão e tem as quantidades de nutrientes necessárias para o completo desenvolvimento da criança. Mas além de todos esses benefícios, né, que são muito importantes, mas que são amplamente divulgados, a gente tem alguns outros benefícios que muitas vezes as mães desconhecem. E que são fundamentais, né, para o desenvolvimento correto do bebê. Por exemplo, a estimulação da respiração nasal, a preparação da musculatura para mastigação, a preparação dos músculos para fala. Ele trabalha os músculos da lábios, línguas e face. Então, todos os componentes do sistema estomatognático são desenvolvidos enquanto a extração do leite. Então, bebês que possuem aleitamento materno, eles se desenvolvem muito melhor em todas as suas funções. Outros benefícios da amamentação é o desenvolvimento do terço inferior da face, uma melhor relação entre maxila e mandíbula, um estímulo do crescimento da mandíbula, o vedamento labial e uma posição adequada da língua. Então, a amamentação é muito mais que apenas a nutrição, ela está ligada totalmente ao crescimento e ao desenvolvimento correto dos bebês. Quando a gente não tem a amamentação, a gente pode citar algumas coisas, como um baixo estímulo da articulação temporomandibular, a gente tem um baixo estímulo da saliva, porque o alimento vem de forma mais passiva, os bebês eles tendem a ter uma respiração bucal mais presente, um maior potencial de maloclusão, já que a gente não tem um desenvolvimento tão bom dos ossos, né, faciais, a gente tem uma curvatura também do palato diferente, que acaba comprometendo muitas vezes o desenvolvimento correto daquela criança. A cárie é uma doença multifatorial e ela é desencadeada por um desequilíbrio de alguns fatores básicos e individuais, como micro-organismos, né? Então, ter a presença das bactérias em boca, o substrato cariogênico, que é o biofilme dental, que alimenta essas bactérias, e o hospedeiro suscetível, que no caso é o dente. Quando a gente tem esses fatores interagindo durante um tempo, a gente acaba tendo um desequilíbrio nesse processo de desmineralização e remineralização, fazendo que se perca, então, material do dente e comecem as lesões cariosas. A cárie, ela é uma doença que pode ser considerada um problema de saúde pública. Ela leva a má oclusão, problemas fonéticos e problemas de autoestima. Aqui a gente pode verificar um estudo que verificou a presença de cárie em crianças de 0 a 30 meses. A gente percebe que a proporção de indivíduos livres da cárie diminui em função da idade. Então, há 1 ano, a gente nessa pesquisa teve um número de 75% das crianças livres de cárie.
Aos 2 anos, né, de 1 a 2 anos, a gente tem uma proporção de quase 50% livre de cárie. E ao final de 3 anos, a gente percebe que houve uma redução para apenas 28% livre da cárie. Então, a gente vê esse fenômeno, né, porque a cárie acaba tendo índices cumulativos, né? Então, a cada ano que passa, a gente tem uma piora desses índices. Sobre a cárie precoce da infância, a gente também tem o nome de cárie de mamadeira, cárie rampante, cárie de amamentação. Mas hoje o termo mais utilizado deve ser o cárie precoce da infância. Ela é uma lesão severa, né, nos incisivos superiores e acaba tendo os inferiores intactos. Essa distribuição e a severidade da lesão, ela está relacionada então à cronologia de erupção, a duração e a severidade dos hábitos e o fluxo salivar, além do padrão muscular de sucção da criança. O principal micro-organismo da cárie é o Streptococcus mutans. Ele é uma bactéria que ela é capaz de colonizar a superfície dental e produzir ácidos em alta velocidade, e o que leva então à desmineralização da superfície dental. O principal reservatório dessa bactéria é a cavidade oral. E vai depender do grau de infecção da criança para ver a velocidade que essa cárie vai acontecer. Como que a criança recebe, né, tem o primeiro contato com essa bactéria? Geralmente é pela mãe, né? Que às vezes vai utilizar a mesma colher, às vezes beija. Então, pela saliva da mãe, a saliva da mãe que passa para a criança, então, essa bactéria. Ou muitas vezes pelo outro responsável que cuida dela, então, avós, pais, né? Vai depender então do grau de bactérias que tem na boca desse responsável, a chance que vai passar para a criança, né? Vai depender muito dos hábitos deles. E no berçário. Então, vai lá no berçário, a criança tá com a chupeta, a outra vai lá e bota a chupeta na boca. Então, coloca-se muita coisa na boca. E isso vai passando, então, essas bactérias. A gente tem um período conhecido como janela de infectividade, que é dos 6 aos 24 meses. Essa é a época de maior aquisição dessa bactéria que causa cárie. Então, mas só a presença da bactéria em si não é fator para causar cárie. Como eu falei, ela é uma doença multifatorial. Um fator que influencia a facilidade, né, desenvolvimento dessa doença é uma dieta cariogênica. E, claro que quando a gente fala em dieta cariogênica, a gente acaba lembrando da sacarose, que é amplamente utilizado pelo homem, né? E causa, sim, um biofilme muito mais agradável, vamos dizer assim, para as bactérias. Só que não é apenas a sacarose que é um alimento cariogênico. A gente tem outros açúcares envolvidos que podem, sim, deixar o biofilme mais atrativo para a bactéria. Como, por exemplo, a glicose nas frutas, né? Às vezes uma massa também possui. Então, vários alimentos possuem ingredientes cariogênicos. Só que não é só utilizar o alimento cariogênico que vai ser um fator de risco para a cárie, e sim a frequência dessa dieta e o contato prolongado desse substrato com o dente. Quanto tempo esse componente vai ficar em contato com o nosso dente? Então, aqui tem uma figura com a composição dos leites que a gente utiliza, né? O leite materno, a fórmula e o leite bovino. E a gente pode verificar que o leite materno e a fórmula, eles têm uma quantidade maior de carboidrato do que o leite bovino. Só que é importante a gente lembrar também que o leite bovino, ele dificilmente ele é dado puro. Ele geralmente é dado com a adição de algum tipo de açúcar, né? O que deixa ele muito mais cariogênico do que um leite materno ou uma fórmula. Então, mas é importante saber que, independente do tipo de leite, todos os leites têm carboidrato e todos os leites vão ter capacidade de diminuir o pH da boca. E acaba que pode sim ser uma ajuda para as bactérias se proliferarem.
O leite, então, tem potencial carogênico? Na verdade, todos os alimentos eles têm potencial carogênico, alguns mais e outros menos. O que vai variar é esse potencial carogênico que o leite apresenta, o que o alimento apresenta, é o grau o tempo de remoção do produto, a consistência, a adesividade, a anatomia dental, os movimentos musculares e a saliva. Lembrando que a saliva do bebê, ela tem um fluxo um pouco mais baixo. A gente chama de um fluxo salivar mais lento, porque eles apresentam musculaturas mímica facial, tudo reduzido. E assim, a atuação da língua também é reduzida. A gente não tem uma autolimpeza do dente dos bebês tão boa quanto a gente tem no indivíduo adulto. E por isso a gente diz que os alimentos na boca do bebê, eles têm uma tendência a permanecer por mais tempo do que nas outras faixas etárias. Isso acaba aumentando o risco à cárie dentária. Mas um fator bastante determinante para dizer se tem potencial ou não cariogênico é a forma de ingestão e o momento do uso, então, que se utiliza esse leite. E os artigos científicos, as evidências científicas, o que elas dizem sobre essa associação? Eu fiz um compilado de alguns artigos aqui para apresentar para vocês, tanto nacionais quanto internacionais, com diferentes focos para a gente poder discutir bem sobre essa questão, a associação entre cárie dentária e o aleitamento materno. O primeiro artigo científico que eu separei é sobre aleitamento materno e o risco de cárie. Nesse artigo, ele cita que há períodos mais longos de 12 meses de amamentação acaba tendo a cárie dentária como um desfecho negativo. Ele cita também que esse desfecho negativo ele pode estar relacionado aos hábitos e às práticas alimentares da família, né? Então, a maioria dos autores argumenta que a cárie ela se encontra associada ao aleitamento materno quando o padrão de consumo, né, do leite é feito em livre demanda, com frequência elevada de mamadas ao dia, com longa duração das mamadas e principalmente a mamadas noturnas. Outro estudo que eu trouxe para vocês é o aleitamento materno e cárie do lactente do pré-escolar, uma revisão crítica. Eles fizeram a análise de vários artigos científicos e verificaram essa associação de cárie com aleitamento materno. Eles concluíram que não há evidências científicas que comprovem que o leite materno possa estar associado com o surgimento de cáries, sendo essa relação complexa e confundível por variáveis. O que acontece? Os estudos que analisam então a cárie e o aleitamento materno, eles só observam os fatores interrelacionados ao surgimento da doença, mas eles deixam outros fatores que podem causar confusão. E por isso, não quer dizer, esse artigo cita que não quer dizer que o aleitamento materno tem influência no surgimento da cárie. No aleitamento materno, relação entre a qualidade da higiene bucal e a presença de cáries. Esse estudo ele teve o objetivo de investigar a relação entre aleitamento materno noturno em livre demanda com a higiene e a incidência de cárie. Então, a pesquisa foi feita num centro infantil localizado lá no Paraná. O que eles verificaram? Eles excluíram a possibilidade do leite materno estar associado à cárie em lactentes. O que eles consideram por que eles consideram isso? Por causa da multifatoriedade da cárie, visto que nem todos os pais eles informaram que higienizavam a boca dos seus filhos. Ao final da pesquisa, o que eles concluíram é que é necessário uma atuação mais ativa em políticas públicas de promoção e prevenção de saúde e informação aos pais. Mesmo que os profissionais de saúde façam profilaxia, orientação, escovação, mas se os pais não compreendem o processo, não compreendem a necessidade de bons hábitos e eles não cumprem as orientações, não executam as orientações sobre higiene bucal dos filhos, não adianta em nada. Então, a gente verifica a importância da higiene bucal e da orientação nesse processo de cárie.
Outro estudo que eu trouxe aqui é o de relação entre tempo de aleitamento materno, hábitos bucais deletérios e cárie dentárias em bebês. Eles verificam que a possível relação entre amamentação e cárie ainda não está bem esclarecida. Os resultados do estudo que eles fizeram evidenciaram, então, um aumento da experiência de cárie dentária entre bebês amamentados exclusivamente pelo seio materno. Mas eles citam que essa associação ela é muito controversa, porque não observaram qualquer relação entre o tempo de aleitamento e a cárie precoce da infância. Na pesquisa, a prevalência de cárie e sua relação com o tipo de aleitamento materno em bebês da maternidade Cândida Vargas. Esse estudo contou com crianças de 12 a 18 meses e verificou-se, então, a associação entre o tipo de aleitamento e a higiene da criança e o sexo. O que foi verificado é que a gente teve uma prevalência alta de crianças livres de cárie. No entanto, ele ressalta que pouca higiene após a mamada noturna, a introdução precoce de mamadeira e do leite artificial são dados que preocupam e necessitam de reforço das medidas educativas para os pais. Esse artigo aqui é sobre as cáries precoces na infância, uma revisão bibliográfica. Foi verificado, então, que em países de desenvolvimento e em comunidades socioeconomicamente desfavorecidas, a taxa de prevalência dessa patologia é assustadoramente elevada, o que torna grave o problema de saúde pública e que exige medidas de prevenção que englobem os indivíduos afetados, os encarregados de educação e da sociedade em geral. O que a gente pode ver é que existem evidências claras entre a associação entre o baixo nível econômico da família e a má saúde oral. Então, geralmente isso ocorre por causa do que o baixo nível socioeconômico ele está associado ao baixo nível de instrução, à diminuição de medidas preventivas e a maior atenção a problemas imediatos, como a alimentação em si, a segurança ou a habitação. Por outro lado, né, a malnutrição ela acaba também aumentando a suscetibilidade do indivíduo em desenvolver fatores que ajudem a induzir os defeitos na estrutura do esmalte, que aumenta a predisposição para alterações do esmalte e a cárie dentária. Aqui vai um artigo publicado na Cochrane Library e é uma revisão sistemática, relação entre a amamentação e a cárie precoce da infância. O que os autores chegaram à conclusão? Que há uma falta de consistência metodológica nos estudos que analisam então essa associação entre a cárie e o aleitamento materno. E que há uma dificuldade nas definições, há uma inconstância nas definições de cárie e aleitamento materno, o que dificulta, então, até uma conclusão real. Os artigos, eles indicam que a amamentação por mais de um ano e à noite, após a erupção dos dentes, ela pode sim estar associada à cárie. Mas com os resultados conflitantes dos estudos que apresentaram pesquisas nem tão rigorosas, não há uma definição que pode ser dita de quando se deve desmamar um bebê e a única afirmação que ele diz é que é necessário que os pais iniciem os cuidados bucais de forma precoce e consistente o quanto antes. Nesse outro artigo, também publicado na língua inglesa, eles verificaram, então, a associação também da amamentação e da cárie precoce da infância. E verificaram o que diz a literatura, as principais recomendações e a prevenção. A conclusão deles é que bebês amamentados após 12 meses de idade apresentam risco aumentado da cárie. No entanto, esses resultados, eles estudam de estudos heterogêneos, que nem sempre levam em consideração fatores contraditórios, como hábitos alimentares da mãe, do bebê, como, por exemplo, a quantidade de vezes que se alimenta, a frequência que se alimenta, a duração que alimenta, a higiene dental, se ela é correta, ela não é, quantas vezes é feita ao dia, e o contexto sociocultural que vive aquela família. Então, além de um ano, é difícil concluir entre a proteção e agravamento da cárie devido à multiplicidade de fatores de confusão. Esse daqui foi, então, o nosso último artigo científico que eu vou passar para vocês. Mas, falando tudo isso, a gente pode concluir o quê? Afinal, a amamentação causa cárie ou não?
Os estudos são unânimes em afirmar que, até 1 ano, a cárie dental ela não está associada à amamentação exclusiva. A amamentação ela pode ser considerada um fator de proteção para a saúde bucal até o bebê ter 1 ano. Os estudos eles citam então que após 1 ano a gente tem um risco aumentado de cárie. Mas como vocês viram, né, nesses artigos que eu falei, esse risco ele é uma coisa meio contraditória. Então vamos explicar o porquê que é tão contraditório esse risco aumentado de cárie e por que esses artigos questionam tanto se realmente acontece esse risco ou não para a cárie dental relacionada à amamentação no peito. Na verdade, após 1 ano, a gente tem muitos fatores associados que podem influenciar a presença ou não de lesões cariosas. A amamentação noturna é um desses fatores. Então, o número de mamadas, principalmente durante a noite, ela acaba sendo um problema, porque nesse horário o fluxo salivar do bebê ele acaba se encontrando reduzido. E isso faz com que se aumente a ocorrência de cárie dentária. Então, na amamentação prolongada, a gente acredita que o leite ele pode provocar algumas mudanças na microbiologia da placa e favorecer a instalação da doença cárie. Em relação ao número de refeições ao dia, quantas refeições essa criança faz? Com que intervalos? Ela faz refeições principais ou passa o dia inteiro beliscando? Ela pega um biscoito? Ela come saudável? Então, tudo isso pode desregular o pH da nossa saliva e ajudar esse processo de desmineralização do esmalte e levar ao desenvolvimento precoce de uma lesão de cárie. Em relação ao consumo de açúcar, a gente também tem que considerar que é recomendado que seja introduzido o açúcar apenas 2 anos, quando a criança faz 2 anos. Só que muitas vezes esse açúcar ele é introduzido de uma forma silenciosa. A família nem percebe que ela realmente está introduzindo o açúcar na alimentação, como por exemplo, num suco de caixinha, em alguns produtos industrializados. Então, é muito difícil controlar a ingestão do açúcar totalmente. E isso pode sim ajudar a promover lesões precoces de cárie. Em relação aos medicamentos, as famílias muitas vezes desconhecem que as medicações infantis, elas possuem na sua composição açúcar adicionado. Porque o que acontece? A criança muitas vezes não aceita tomar o remédio, principalmente se tiver um gosto ruim, né? Se adultos já têm dificuldade de tomar remédio, imagina crianças. Então, as composições dessas medicações voltadas para esse público infantil, elas sempre têm adicionado algum açúcar para melhorar o sabor do produto e assim ser mais ser mais aceito pelas crianças. Então, o uso frequente de medicamentos acaba introduzindo esse açúcar. Outro fator que pode ser relacionado é a presença ou ausência do flúor. Então, se a criança ela tem acesso ao flúor, né, com água de abastecimento, se a comida feita é utilizada água fluoretada, se ela toma água filtrada que seja fluoretada, se ela utiliza pasta de dente com flúor, tudo isso pode ajudar na prevenção. Agora, caso a criança não tenha esse hábito, a gente também pode ter uma tendência às crianças apresentarem a lesão precoce de cárie. Em relação à higiene bucal, é fundamental que os bons hábitos sejam feitos desde o primeiro dente da criança. Então, a escovação ela tem que iniciar com escova de dente e pasta de dente com flúor na medida correta, desde o primeiro dentinho. Quem é responsável por fazer a higiene bucal do bebê é a mãe, ou a avó, enfim, o responsável, tá? E ele tem que ser feita essa higiene bucal no mínimo 2 vezes ao dia. Tem que a mãe estar em cima para que consiga desorganizar a placa e adicionar flúor, então, na composição da saliva. Então, a higiene bucal, ela ajuda dessas 2 formas. Uma pela desorganização da placa e outra pelo componente que a gente tem na pasta de dente, que é o flúor.
Quanto à visita ao dentista, é fundamental que a família seja orientada a procurar o dentista assim que a criança tiver o primeiro dentinho em boca. Isso, então, por volta de 6 meses, 9 meses, geralmente. Ah, quando a criança vai ao dentista, a família acaba recebendo orientações sobre os cuidados que tem que ter com a saúde bucal. E isso faz com que a gente garanta um prognóstico melhor para aquela criança. A gente garante uma boa saúde bucal e menos chance de aparecer cáries precoces e futuras. Outro fator associado, então, à presença de cárie precoce é o contexto socioeconômico. Aqui a gente pode ver uma foto do bairro do Morumbi, que tem uma divisa entre uma favela e um prédio. Essa foto é realidade, né? Vocês acham que a presença de cárie nas pessoas que moram no apartamento e as pessoas que moram na favela é a mesma? Com certeza não. Pois as crianças que vivem na pobreza ou têm uma carência econômica, fazem parte de algumas minorias, são filhos de mães solteiras, pais com escolaridade menor, ou mães analfabetas, elas apresentam um quadro bucal pior. Elas apresentam mais cárie dentária do que uma criança que mora em outra realidade. Há evidências substanciais que relacionam os hábitos alimentares à cárie dentária, sendo consenso geral que há um aumento da incidência devido ao processo de civilização do homem, né? Então, em costuras primitivas, a gente tem um padrão de alimentar muito mais natural. E a gente não tinha a presença de cárie dentária como a gente tem hoje. Eles mamavam a leite materno até a criança às vezes ter 3 anos em livre demanda, inclusive à noite, e a gente tinha uma prevalência de cárie extremamente baixa. Um, já quando a nossa civilização vai evoluindo, né, vai globalizando, a gente vê que houve uma mudança muito grande nos hábitos alimentares. Então, a civilização moderna, ela teve seus índices de cárie aumentados drasticamente. Uh, os padrões alimentares das crianças de hoje, ela é muito diferente do padrão alimentar das crianças de antigamente. A gente tem uma diminuição do consumo de leite, de às vezes alimentos saudáveis, e a gente tem um aumento no consumo de refrigerantes, açúcares, bebidas açucaradas. Então, esses hábitos, eles são relacionados com o aumento da prevalência da cárie precoce da infância. Em relação ao tempo de aleitamento exclusivo, a gente pode verificar que mães que têm uma melhor classe social, que têm uma escolaridade melhor, que têm mais idade e um relacionamento estável, elas acabam tendo uma higiene mais adequada em relação à boca do filho, né? Ela acaba tendo um maior cuidado em relação à saúde bucal do filho. Contrariando a prevalência que a cárie precoce da infância atinge. A gente acaba tendo uma condição de cárie muito mais nas classes menos favorecidas. Assim como a gente tem uma introdução precoce de alimentos, um uso de mamadeiras e o uso de doces é muito mais frequente nas classes menos favorecidas do que em classes sociais melhores. Estudos demonstram que o leite materno ele diminui o risco de aparecimento de doenças, tais como a gastroenterite, infecções, asma, doenças atópicas e diabetes melito. As infecções, as doenças e infecções, elas acabam tendo uma influência também na nutrição da criança. Então, a gente pode pressupor, né, que o leite materno, ele pode proteger com a cárie pelo menor aparecimento de doenças que contribuem, né, para a presença dessa cárie precoce. E o fato de como a criança fica menos doente, ela acaba utilizando menos medicamentos que são associados hoje a aumentar o risco de cárie.
Outra coisa é que o leite humano, ele tem um complexo sistema de defesa que acaba inibindo o crescimento de micro-organismos. E acaba que o leite humano, ele pode inibir a adesão bacteriana. Então, a placa dental de uma criança que utiliza leite humano é diferente de uma criança que não utiliza. A gente vê que os estudos mostram que não existe uma queda significativa no pH da criança que utiliza a amamentação. E quando foi feito um estudo in vitro para verificar o leite materno, verificou-se que o leite por si só, ele não causa a descalcificação do esmalte. Eu trouxe aqui para vocês um artigo que fala sobre uma pesquisa que foi feita com as gestantes para ver o conhecimento delas sobre a saúde, né? Dessa pesquisa, a gente teve o resultado que 45% acham que a gestação enfraquece os dentes e somente 3% das gestantes recebem informações sobre cuidado com a saúde. O que conclui-se com esse artigo, né? Que a gente precisa urgentemente de uma educação para a saúde direcionada para as futuras mães, para que elas entendam melhor como funcionam as doenças da boca, né, o processo de cárie, elas tenham práticas melhores que garantam, então, uma qualidade de vida e uma saúde bucal melhor para toda a família. A gente percebe, então, que a necessidade de assistência precoce ao paciente infantil e a necessidade de informação para a mãe é uma necessidade, uma realidade. Uma família bem informada que saiba como é que deve se alimentar, quais são os hábitos que devem ter, como deve fazer a higiene bucal, como que deve se portar para manter uma saúde bucal, isso tudo aliado a um diagnóstico precoce garantem então a saúde bucal. Então a ida ao dentista desde cedo, desde o primeiro dente, consegue paralisar todos os processos. A ida ao dentista desde sempre consegue orientar essa mãe para que não seja necessário paralisar nenhum processo, porque o processo nem vai começar. Então, é fundamental a ida ao dentista da gestante e do bebê. Eu trouxe para vocês também a posição oficial da APD, que é a Academia Americana de Pediatria, né? O que eles preconizam? Que a amamentação ela deve ser feita em livre demanda, pelo menos até o bebê completar 1 ano. Após esse período, ele não diz que você precisa parar de amamentar, mas ele pede para que seja dada uma atenção especial à amamentação noturna, né? A quantidade de vezes que essa criança vai ser amamentada e a duração dessa amamentação. E após a erupção dental, ele pede-se para tomar um cuidado ainda maior. Ele diz que não inclui o aleitamento materno entre os fatores de risco para cárie, mas faz essa ressalva sobre o cuidado que tem que ter-se com a amamentação noturna após a erupção do primeiro dente do bebê. Então, para a gente fazer um pouquinho diferente, eu preparei uma dinâmica bem rapidinha para vocês, que vocês devem entrar então nesse Google Formulário e responder, então, são 5 ou 6 questões, para a gente verificar se todo mundo acabou com os mesmos pensamentos ao final da aula, já que é um assunto, né, que gera então essas controvérsias. Estamos chegando ao final da aula e para finalizar, eu vou deixar esse slide para a gente pensar, né? Esse infográfico. Será que realmente o aleitamento é o fator que causa cárie? Se a doença cárie ela é multifatorial, será o aleitamento após 1 ano de idade o grande vilão de tudo? Eu trouxe bastante artigos para vocês, para tentar abrir ao máximo a mente de todo mundo, tentar informar ao máximo, para a gente poder sair dessa aula com a nossa percepção, né? Cada uma vai ter a sua percepção, mas a gente tá com a nossa verdade baseada em evidência científica. Então, será?
Pessoal, esse slide então contém as minhas referências, que eu tentei trazer ao máximo literatura de diferentes fontes, né? Brasileiras, internacionais, diferentes artigos, diferentes revistas, diferentes publicações, para a gente ter um apanhado de diferentes autores, diferentes visões sobre a amamentação e a cárie. Eu queria agradecer pela presença de vocês ao assistir esse vídeo, pela paciência, pelo tempo e a desejar a todos uma ótima tarde. Finalizo então essa aula com um pedido de um agradecimento, né, pela atenção de vocês e algumas fotinhos, né, minhas com o meu filho, ele iniciando a amamentação, ele já maiorzinho com a amamentação e seguimos aqui na amamentação livre demanda, evitando, tentando ao máximo evitar as mamadas noturnas, mas pelo sono da mãe mesmo. Mas com certeza que a gente está fazendo o melhor para ele. Então, esse é meu filho Nicolas, de 9 meses. Muito obrigada.